meus caros amigos da hotelaria. Estamos aqui para a 48ª edição do nosso já tradicional podcast, no qual nós sempre recebemos um convidado especialmente escolhido para falar da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória no nosso segmento e contar um pouquinho da história do que ele está fazendo hoje, dos negócios como estão, de tendências de mercado, para onde vai a nossa hotelaria, como estão as coisas acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, nessa dinâmica, né, de questões que acontecem o tempo todo que impactam o nosso setor. Antes de começar e apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer os nossos parceiros do programa aqui, que estão conosco desde o início, a Federação Brasileira da Indústria de Hotéis e Alimentação, na figura de Alexandre Sampaio, que está até em Brasília, junto com o Marcos Valério, que não está presente hoje em função do encontro do CNC em Brasília essa semana. Então, por isso, o Marcos Valério novamente não está aqui conosco. A ABIHMG, da minha querida amiga Flávia Badaró, a RenTV, de Júlio Consentino, a Saga System, do Gessé Rezende, já conosco desde sempre, inclusive no encontro de hotelaria, e a Hotelaria G3 como parceira. Então, nesse momento, hoje estou extremamente satisfeito de estar conversando com uma pessoa que, na minha opinião, escreve uma história extremamente importante no nosso setor, uma vez que ele foi responsável, pelas suas próprias mãos, de trazer marcas de relevância internacional para a nossa hotelaria. Um dos grandes responsáveis pela profissionalização e a transformação da hotelaria brasileira através da vinda de redes internacionais para um mercado que, naquela ocasião, quando tudo começou, ainda era extremamente pueril, estava ainda engatinhando, redes brasileiras ainda nascendo, e a clássica hotelaria familiar. Hoje ele está envolvido em um projeto de mais uma grande rede internacional, que está chegando de novo por suas mãos, a Serra Gaúcha. Nós vamos focar bastante nesse projeto. Então, sem mais delongas, eu gostaria de cumprimentar o amigo que conheço desde quando morava em São Paulo, José Ernesto Marino Neto. Seja bem-vindo, Zé Ernesto. Obrigado. Estamos aqui. Muito bom receber você aqui em Belo Horizonte. Já tem algum tempo que você não vinha aqui, acredito eu. Eu agradeço o convite. Eu fiquei bastante contente com o convite. Em primeiro lugar, pela amizade que a gente tem há muito tempo e pela oportunidade de poder falar para os nossos amigos da hotelaria, né? Afinal de contas, hotelaria não é aquela atividade que deveria ser festejada do jeito que é, né? Ela tem uma importância tão gigante na economia nacional e pouca gente dá o valor que ela merece. Então, eu agradeço muito pelo convite, porque é oportunidade para a gente poder falar sobre ela. Obrigado, Zé Ernesto, por você ter aceitado o nosso convite. Agradeço também o Pedro lá, que foi a pessoa que intermediou esse contato conosco e viabilizou também a sua vinda aqui. Antes mesmo de falar do seu projeto atual, que eu acredito que seja algo de extrema importância e que vai revolucionar bastante o nosso entendimento do que é hotelaria de alto padrão, do que é composto uma multipropriedade de verdade, né? E qual o destino desse negócio no Brasil. Mas antes disso, eu queria retroceder um pouco no tempo, né? Na nossa espiral do tempo, porque acabamos de concluir, né? Descobrir aqui no briefing que nós começamos na hotelaria exatamente no mesmo ano, e foi em 1987, foi quando eu comecei na hotelaria e você também começou o seu negócio, até você, pouco tempo depois, menos de 2 anos, você fundou a BSH International, exatamente 2 de janeiro de 89, correto? É isso aí. Como que Exatamente foi isso. esse início, Zé Ernesto, de jornada que levou você? O que você enxergou naquele momento de crise? O Brasil vivia um tremendo buraco de negócios hoteleiros surgindo e um resultado adverso. Você até fala disso, que você lançou a BSH encontrando nela a oportunidade de trazer um pouquinho de entendimento de um momento bastante planos econômicos mirabolantes da ocasião.
Na verdade, assim, eu acho que a vida ela acaba te levando para os caminhos que um cara lá em cima deseja, né? Você sabe que meu primeiro curso foi Direito, né, na Universidade de São Paulo. Formado na USP, né? Eu me formei em Direito na Universidade de São Paulo, comecei a trabalhar desde o primeiro dia, praticamente, da faculdade. E quando eu estava no 10º semestre, no 5º ano, eu me formei, mas eu cheguei à conclusão de que a carreira do direito não era para mim, né? Eu não via justiça no sistema. E eu sempre gostei muito de negócios, né? Com 19 anos de idade, eu já era operador certificado da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, naquilo que se chamava de negócios a termo, que hoje chamam de derivativos, né? Fiz muitos cursos de macroeconomia na FEA, na Universidade de São Paulo. Enfim, eu sempre gostei bastante de negócios. E o direito, ele acaba te dando oportunidade de você ser autodidata, porque você é obrigado a ler muito, né? E a minha irmã estudou turismo. Então, eu pegava os livros dela e eu lia os livros dela. Eu costumo dizer que eu sou formado em turismo, só não entrei numa sala de aula porque eu só li os livros, né? E aquilo era algo que realmente me suscitava interesse. Então, quando foi no último semestre que eu decidi não seguir a carreira do direito, coincidiu com o fato de que foi uma época em que o Brasil abriu oportunidades de investimento estrangeiro. O governo brasileiro não tinha dinheiro para pagar suas dívidas para os bancos externos, não tinha dólares, mas disse para os bancos o seguinte: eu pago vocês em reais, na moeda local, aqui no Brasil. Isso foi em 1986. Então, o que aconteceu? Todos os bancos que tinham créditos e queriam receber, eles passaram a fomentar negócios no Brasil, cutucando empresas, dizendo: olha, se investir lá, eu te financio. E no escritório que eu trabalhava, 2 empresas hoteleiras bateram na porta. Uma chamava Valtour, né, que era o Club Med da Itália, e a outra foi a Kempinski, né? Olha só. Então, Vamos chegar o nela daqui a pouco. primeiro contato que eu tive com a Kempinski foi quando eu tinha 22 anos de idade e trabalhava num escritório de advocacia. E aquilo tudo começou, sabe, é como que se todas as informações tivessem contribuindo para dizer: olha, o teu caminho é esse daqui. Então, eu me desliguei do escritório que eu trabalhava e resolvi trabalhar por conta. Óbvio, você tendo 22 anos de idade, ninguém te conhecendo, o que você vai conseguir no mercado? Então, em primeiro lugar, eu me enfiei embaixo do guarda-chuva de uma imobiliária, né? Meu pai tinha uma imobiliária que basicamente cuidava dos imóveis da família. E embaixo da imobiliária dele, que chamava Marino Negócios, é que eu comecei a oferecer serviços de pesquisa de mercado, de estudo de mercado, para companhias aéreas, para, enfim, quem atuava no turismo. Óbvio que durante o primeiro, segundo anos, eu conseguia dinheirinho para levar a namorada no cinema fazendo contratos, né? Para familiares, amigos e tal, afinal de contas, eu entendia um pouco de direito. Mas quando foi em 1989, eu falei: não, eu vou me estabelecer. E foi aí que eu fundei a BSH. E a primeira coisa que eu fiz, eu elaborei um estudo sobre o Brasil. Não me lembro se tinha 50 páginas ou 30 páginas, mas foi um estudo que falava sobre o Brasil como alternativa de investimento para turismo e para hotelaria. E encaminhei para 50 maiores empresas de hotelaria do mundo, para os 50 presidentes. E junto foram 2 cartas. Uma de referência do presidente da Associação Comercial de São Paulo, porque desde os 19 anos eu já tinha participado do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial de São Paulo. Fui, aliás, um dos, não sei se fui fundador, mas fui um dos precursores. E também o João Dória Júnior era presidente da Embratur e eu conhecia um assessor dele. E um assessor dele fez uma carta de referência dizendo que eu era um sujeito íntegro, capaz e tudo mais. Apesar de jovem, já bem... Bastante, enfim, atirado. BSH, só para a gente... É a sigla de Brasil... Brasil Service and Holding. Porque desde o início o nosso conceito qual que era? Era atuar dentro do Brasil, oferecendo serviços e participando dos negócios. Então esse foi o conceito original.
Bom, de todos esses estudos que eu mandei de presente, 3 empresas começaram a se comunicar comigo por telex, que Velho e era, bom Telex. que era o meio de comunicação da época. Antes do fax. Uma empresa se chamava Suisser Nestlé Swiss Hotel, que hoje é uma marca da Cor. Sim. A segunda empresa chamava-se Kempinski AG. E a terceira Que empresa... pertence à Lufthansa, na época, pelo menos, era do grupo. Na época era Lufthansa, Commerzbank e Dresdner Bank. E o grupo Sommelier, né? Então, por que a Kempinski bateu na porta do escritório que eu trabalhava lá em 1986? Porque tanto o Dresdner Bank quanto o Commerzbank tinham créditos contra o Brasil e queriam que a Kempinski investisse aqui. Essa era a lógica deles. Acabaram não investindo porque não acharam nenhuma propriedade que fizesse sentido para eles. Né? Isso é um negócio interessante que a gente pode falar depois relacionado ao projeto que a gente está desenvolvendo hoje. Mas aí a Meliá é que foi mais extensa na comunicação, né? Então, geralmente eu recebia um telex do Dom Gabriel Escarrer, que era o presidente da empresa, dono. Uhum. Uma semana depois eu respondia, porque ficava uma semana inteira pensando o que falar para ele, de forma que não perdesse a comunicação, até que um dia ele virou para mim e falou: eu quero um hotel no Brasil, no Rio de Janeiro próprio. A mensagem dele foi: se vira, me arruma um hotel para eu comprar no Rio de Janeiro. E eu respondi para ele dizendo o seguinte: o senhor pode ter 15 operações no Brasil, nenhuma no Rio de Janeiro e sem capital próprio. Aí ele me respondeu em 24 horas. Em 24 horas ele disse: vem para cá. Eu era um Durango Kid, era um jovem, iniciante, né? Não tinha dinheiro para ir para a Espanha. Né? Não, foi para Maiorca. Maiorca, Palma de Maiorca. Ilhas Baleares, Palma de Maiorca. Mas eu precisava arrumar um jeito de ir para lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a bater na porta de um monte de empreendedores até que eu descobri um incorporador lá de São Paulo que estava planejando um apart-hotel em Ilhéus, perto do Transamérica Comandatuba. Uhum. Eu virei para ele e falei: olha, eu trago a Meliá para operar teu negócio. E faço um contrato de risco com você. Você só tem que bancar minhas despesas de viagem. Aí o sujeito bancou minhas despesas de viagem. E fui lá eu para Palma de Maiorca. Entro no escritório do Dom Gabriel Escarrer, aí eu tinha 23 anos de idade. Ele me olha dos pés à cabeça, eu percebi que ele não gostou do que tinha visto, mas eu sabia que eu tinha que ter, no mínimo 5 minutos ele tinha que me dar. Claro. Nós ficamos 2 horas conversando e eu voltei com o contrato assinado para Ilhéus. O projeto nunca saiu do papel, mas eu voltei com o contrato assinado. E qual foi a lógica? A lógica foi a seguinte: naquele momento, o conhecimento do direito para mim foi importantíssimo, porque eu mostrei para ele que os investimentos em residenciais no Brasil estavam diminuindo, porque a legislação de locações só permitia que você majorasse os aluguéis anualmente. Só podia ter reajuste anual. E a gente tinha inflação de 20%, 30% ao mês. E o apart-hotel nasceu exatamente por conta disso, para poder permitir que as pessoas continuassem colocando dinheiro no mercado residencial, porque você poderia fazer o reajuste, a mudança da tarifa semanalmente. Isso. Isso até o congelamento de preços, né? Isso. Em dado momento... Mas eu estou falando em 1900... Não, o congelamento de preços foi antes. Foi antes, plano, né? Foi antes. Sarney. Foi antes. Isso daí já tinha passado. Foi 86. Exatamente. Nós estamos agora em 89. 89. Então, e mostrei para ele que esse mercado estava crescendo, que não existia nenhuma marca internacional envolvida no mercado naquele momento e que tanto não existiam operadores adequados que, por exemplo, a Gomes de Almeida Fernandes tinha montado uma empresa chamada Residência para administrar os seus próprios projetos. A Accor, ela tinha vergonha de colocar a marca dela nesses projetos, então ela criou uma marca chamada Partenon. Partenon. E a Transamérica surgiu naquela época, não tinha nenhuma marca internacional. E o Dom Gabriel Escarrer, eu mostrei para ele que ele já administrava um condomínio hoteleiro chamado Dom Pepe, lá na Espanha. E falei: a nossa legislação não é muito diferente. Falei: se o senhor vier para cá, com certeza o senhor vai dominar o mercado. Foi a senha para ele querer. E a partir daí nasceu o Meliá Maceió. A partir daí começou a surgir um rumor no mercado brasileiro de que tinha um garoto que estava trazendo a Meliá para o Brasil.
né? Aí um dia um senhor chamado Rubens Kochen entrou em contato comigo, ele era diretor da OAS Empreendimentos em São Paulo, me chamou para uma conversa, ele falou, olha, nosso negócio é empreender shopping centers, mas lá em Manaus também nós vamos fazer um hotel junto do shopping. E nós temos um parceiro, que é o dono do terreno lá em Manaus, chamado Servilise, que tem um terreno aqui na Marginal Pinheiros, e que também está pensando em fazer um shopping, a gente podia fazer um hotel junto. Bom, final da história, assinamos um contrato, OAS, Servilise, Meliá e BSH, para planejar 15 empreendimentos no Brasil. 15 a parte de hotéis, todos com Meliá. Greenfield ou era takeover? Tudo Greenfield. Greenfield. Tudo Greenfield. O primeiro projeto, Meliá Manaus, lançado no dia 15 de março de 1990, exatamente na data da posse do Collor. Não preciso te dizer que o projeto desmoronou dos 15 empreendimentos, Sim. porque o Collor sequestrou o dinheiro de todo mundo. Zélia Cardoso de Mello. Porém, o terreno na Marginal Pinheiros permanecia. O grande volume de investimento era um escritório e um shopping center. O hotel era um componente menor. E aí surgiu a ideia, por parte da OAS, de bater na porta de fundos de pensão, né? E aí ele conseguiu juntar, acho que 27 fundos de pensão, se não me falha a memória. Acho que nunca ninguém conseguiu fazer nada parecido. E daí nasceu o Gran Meliá São Paulo. E aí a minha carreira foi, aos poucos... E vamos combinar, né, Zé Ernesto? A marca Sol, Meliá, a Sol hoje em dia parece que é uma marca que não é mais da Meliá, né? Houve uma separação disso, mas cabia como uma luva no nosso mercado, né? Com certeza absoluta. E mais do que isso, a Meliá era uma marca conhecida por conta da agência de viagens Meliá Viajes. Sim. Muita gente conhecia. Então, isso contribuiu bastante para que a percepção de valor se desse de uma forma rápida. Aí, depois, como é que eu prossegui na minha carreira? Bom, eu percebi que existia uma lacuna no mercado. Você tinha lá uma empresa de auditoria que se dedicava à hotelaria, que era a Soteconte, tinha a Pricewaterhouse, que também fazia trabalhos nesse segmento. Enfim, você tinha algumas empresas que estavam atuando nesse mercado, mas ninguém focado em trazer investimentos para o Brasil, né? Por mais difícil que fosse. Então, eu resolvi frequentar os eventos internacionais. Passei a frequentar a conferência da NYU, passei a frequentar a conferência da UCLA, passei a frequentar a conferência IHIF em Berlim. Comecei a ser convidado também para ser palestrante em Barcelona, Lisboa e outras conferências. Então, comecei a ter um relacionamento internacional bastante grande. E, de certa forma, eu consegui transmitir para os gringos, se eu posso assim dizer, consegui dizer o indizível, né? Explicar o inexplicável, porque explicar o Brasil é um negócio muito complicado. Continua sendo, né? Mas, ao mesmo tempo, como é complicado, ao mesmo tempo é simples. E eu vou te explicar o que eu sempre disse para todo mundo e continuo dizendo. É o seguinte. Falei, imagina, 500 anos atrás, os portugueses resolveram viver olhando o litoral. E resolveram vir para cá e ficar olhando o Oceano Atlântico. Os seus vizinhos espanhóis também resolveram vir para cá e também resolveram ficar olhando o litoral, só que era o Oceano Pacífico. Entre um e outro, você tem uma distância de 5, 6 mil quilômetros. E, além disso, alguns pequenos obstáculos, como a Cordilheira dos Andes, na Floresta Amazônica, Pantanal, Floresta Amazônica. Obviamente, dificultava o interrelacionamento entre os povos. Além disso, a gente estava muito distante da Europa, muito distante da África, muito distante de todos os outros povos. Mas o mais importante, a gente tinha energia, água e alimento. Se você tem energia, água e alimento, você não precisa de mais nada. Você consegue sobreviver sozinho. Então, o povo brasileiro é um povo que acabou se desenvolvendo com pouco relacionamento internacional, né? Com pouca troca de experiências com outros povos. Ele se tornou um país ilhado, ainda que não seja uma ilha. Então, os nossos costumes, eles foram desenvolvidos baseado no desenvolvimento do nosso povo. Ainda que sejamos parte da sociedade ocidental, ainda que sejamos alvo de Hollywood,
né, das músicas internacionais e tudo mais, você continua tendo os costumes locais. E a grande maioria das empresas que vinham para cá, pelo fato de ver automóveis de marcas europeias ou norte-americanas, de ouvir as músicas norte-americanas no rádio, de ver que a nossa cultura estava sobrecarregada de muita informação internacional. Eles achavam que seria uma sociedade muito parecida com a sociedade deles. E acabavam adotando os mesmos procedimentos de trabalho. Aqueles que eu consegui transmitir a informação de que é necessário você se transformar num brasileiro para crescer e sobreviver, esses cresceram. Meliá é um exemplo disso. Sem dúvida. Né? Acho que você conhece o Virgílio de Carvalho. Sim. Foi o primeiro diretor da Meliá. Sim, lembro. Romeu Chap e eu indicamos para o Gabriel Escarrer, o Virgílio de Carvalho, para ser o diretor da Meliá logo no início. E antes depois, do Mário Ajuda, foi o Rui. Depois veio o Rui Manuel. O Rui Manuel. Depois. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é a empresa que foi administrada sempre por brasileiros. Sim. Né? A Accor, por exemplo, também. No início, o Jean Larcher, que administrava NHT Hotelaria e Turismo, que exatamente. era o nome anterior da companhia, ele, Novotel, ainda que francês... o Novotel Hotelaria e Turismo, exatamente. Então, ele, ainda que francês, ele adotou práticas e começou a pensar como brasileiro, e por isso que a empresa cresceu. Pega outras empresas que resolveram repetir o seu modelo de negócios, acabaram indo embora. É o caso da Superclubs, é o caso da Sonesta. Semana passada, com a Flávia Lorenzetti, nós falamos disso, da necessidade da tropicalização de qualquer rede internacional que chegue aqui, ela precisa entender e se adaptar ao Brasil. Como eu acho que isso é parte do jogo em qualquer lugar do mundo, né? Essas redes que estão atuando globalmente, elas precisam entender a legislação local, a tributação local. Mas não é só isso. Ele precisa entender quando o brasileiro diz talvez e significa não. Sim. Precisa entender quando o sujeito diz talvez e significa sim. Quando ele diz sim, significa não. E quando ele diz não, pode ser talvez. Exato. Então, o jeito de ser do brasileiro é bem diferente dos outros lugares. Você vai, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na Suécia, na Escócia. Não é não, sim é sim, talvez é talvez. Exato. Aqui não. O brasileiro não gosta de conflito. Né? Sem dúvida. Por isso que aqui tudo é torto. Infelizmente. E você, como melhor do que sabe muito bem, aqui nós estamos em Belo Horizonte, em Minas o não está no dicionário. Exato. Você já teve experiências aqui com isso, né? De contratos por serem assinados e que na hora H alguém disse para você vai assinar mesmo? Ué, nós não viemos aqui para isso? Uhum. E aí, de repente, tudo... Então, assim, nós temos, além das peculiaridades brasileiras, nós temos ainda as regionais. Bom, eu tive o Brasil é um continente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos hoteleiros em 22 estados do Brasil. Eu sei bem a diferença do manauara para o gaúcho. Né? Sim. Sei a diferença do carioca para o paranaense. Sei a diferença do baiano para o cearense. Do mineiro para o catarinense. É muito diferente. Né? Ainda que seja parecido, as formas são diferentes, são distintas. Então, é absolutamente necessário você pensar como brasileiro. Motivo pelo qual, a questão de poucas semanas atrás, nós tomamos a decisão junto com a Kempinski que o primeiro diretor-geral do hotel será um brasileiro. Perfeito. E já demos início ao processo de seleção desse profissional. Muito bom. Ainda que a abertura vá acontecer em fevereiro de 27. Veja bem. Ser preditivo, né? Quando se fala de alemães, eu morei na Alemanha há alguns anos, conheço muito bem. Já me hospedei no Kempinski Adlon de Berlim, que é uma referência, um hotel que tem uma história, tem um parênteses aí de um período pouco nobre da história alemã, onde o hotel foi palco de algumas decisões. Mas, enfim, é uma referência histórica na cidade, é um ícone. E a Kempinski né, depois que comprou o Vier Jahreszeiten, que era uma rede alemã de alto padrão, ela atingiu um patamar na hospitalidade sem precedentes, na minha opinião. Eu acho que no Brasil, a gente vai falar disso em seguida, né, do projeto Laje de Pedra em Canela, eu acho que vai ser... Essa opção pela Serra Gaúcha
veio do fato de estarmos no Rio Grande do Sul, onde uma cultura, você acabou de falar de culturas regionais, né, de entendimentos regionais, e nós estamos falando de uma região onde a cultura alemã ela é muito sólida e muito presente. Você acha que isso foi um facilitador? Não, na verdade não. Só para continuar, então, num trajeto para a gente chegar aqui. Eu só queria citar, antes de falar do Lado de Pedra, eu morei em São Paulo, fui gerente geral do César Park, do Rua Augusta, entre 2002, entre 2002 e 2004, até abrir o CISA da Paulista, e na época eu frequentava os seus eventos, da BSH International, inclusive uma das ocasiões foi no César Park da Faria Lima. Foi. Que era o meu hotel irmão, vamos chamar assim, né, de gestão de posadas. E eu fiquei impressionado do prestígio que o seu evento tinha em todos os players da hotelaria estavam presentes. Então, Isso veio dessa sua grande capacidade de trazer essas pessoas. Você era o key person no Brasil dessas redes todas. Foi o segredo dessa projeção que você adquiriu? Então, como eu tomei a decisão de sair mundo afora, tentar vender Brasil, eu passei a ser bastante conhecido pelas companhias internacionais e principalmente pelos seus C-levels, né? Pelos pelos dirigentes mundiais das companhias. E aí eu percebi que existia uma oportunidade para poder criar no Brasil um evento similar ao que existia no resto do mundo e convidar esses players para virem para cá para conhecer o Brasil, né? Então, grande parte das companhias internacionais que acabaram ingressando aqui tiveram a oportunidade de primeiro fazer um test drive, entender o Brasil, participando dessas conferências. Então, nessas conferências, a gente juntava quem era developer imobiliário no Brasil, quem era investidor, principalmente do segmento de fundos de pensão, companhias de seguro e tudo mais, redes hoteleiras que já estavam no Brasil e redes hoteleiras que a gente convidou para vir para cá, né? Um dia, eu não me lembro a data, para ser bem específico, mas um dia eu estava numa conferência da New York University e, de repente, um sujeito chamado Barry Sternlicht me chamou de Mr. Brazil. Quem é o Barry Sternlicht? Barry Sternlicht até hoje é o chairman da Starwood Capital, foi ele que criou a Starwood Hotels. Que hoje é da Marriott. A Starwood Hotels foi comprada pela Marriott, mas a marca não. Entendi. Então, os hotéis da Starwood Capital estão relançando a marca Starwoods, provavelmente no ano que vem. Mas, enfim, ele, como um grande líder de investidores dos Estados Unidos, no momento que um dia, num cafezinho, me chamou de Mr. Brasil, outros começaram a falar, pô, aquele cara é o referência do Brasil, e a partir daí a gente teve, vamos dizer, um certo ganho de valor no mercado internacional. Mas, enfim, de qualquer forma, durante 16 anos eu fui membro do conselho da NYU, da New York University. Né? Frequentando muitos eventos deles, um dia eles me convidaram para dar uma aula, gostaram, me convidaram para dar uma segunda aula, gostaram, e aí eu passei a ser tutor dos alunos brasileiros. O único aluno brasileiro que eu consegui trazer para o Brasil foi o Marinho, que hoje é vice-presidente da Intercity. Estive com o Alexandre antes de ontem, aqui no Intercity BH, Alexandre Guellen, e o Sérgio Bueno, o Sérgio no Intercity BH. O Sérgio trabalhou com a gente Estavam antes de ontem à noite comigo. Isso é uma história interessante. O Sérgio era consultor da BSH, nós tivemos um projeto com a Intercity gostou tanto que levou o Sérgio para trabalhar com ele. Hoje ele é diretor. Ele está aqui essa semana. Há muito tempo. Mas, enfim, o Marinho foi o único que eu consegui trazer para o Brasil. Todos os outros ficaram nos Estados Unidos e resolveram fazer carreiras internacionais. Então ele foi seu aluno lá na Não foi aluno, NYU. eu fui mentor dele. Fui eu, inclusive, que apresentei ele para o Alexandre Guellen. E ele começou na Intercity como analista de marketing. Olha só. Mas, enfim, isso faz parte da nossa história. Mas, enfim, a BSH, como uma companhia que cuidava de promover investimentos, né, de prestar consultoria para investimentos, estratégia. Por exemplo, nós somos consultores da Superclubs durante 10 anos. Né, onde eu trabalhei, tive o Xavier Veciana, eu conheci o James Cameron. Tive
uma passagem, né, importante. Nós nos, inclusive, encontramos lá em Sauípe, na ocasião. Você estava lá com a sua família, na virada de chave do Brises. Exatamente. Aí, então, nós tivemos um período muito longo de consultoria pura. Quando foi mais ou menos em 2010, 2011, nós tomamos a decisão de ampliar nossa atuação para asset managers, efetivamente, ou seja, de atuar como investidores juntos com os nossos clientes, né? Fizemos alguns projetos. O que eu ainda permaneço como investidor é o NH de Curitiba. Então, somos sócios. NH de Curitiba, que é uma rede espanhola. E que em breve está fazendo upgrade de marca para NH Collection e já está sendo reconhecido como 5 estrelas em todas as OTAs. Nós permanecemos como sócio, eu sou um sócio gestor, né? Tecnisa e nós somos investidores do junto hotel. com a Tecnisa, que bacana. A Tecnisa é o sócio majoritário, nós somos os minoritários. A NH tem uma história, ela veio algumas vezes veio para São Paulo, no antigo hotel ali da Della Volpe. Né, Della Volpe. E assim, ela tem já um histórico muito forte na América do Sul, nos países espanhóis, nos países de língua espanhola. Exato. Mas o Brasil ainda ela ainda precisa fincar mesmo o pé, né? Como o nosso negócio, ele acabou tomando um outro rumo, né? Porque nós iniciamos esses trabalhos de asset management. E quando foi em 2018... Que você foi pioneiro no conceito de asset management, né? Foi, inclusive, o primeiro contrato de asset management hoteleiro assinado no Brasil foi assinado por nós com o Dr. Osiris Silva, pai do Sérgio Bueno. Sim. Quando ele era presidente do conselho do World Trade Center. Olha só. Você tinha um conselho com... O WTC de São Paulo. Exato. Eu não me lembro se eram 10 ou 11 membros. Praticamente todos eram representantes de fundos de pensão e tinha um representante da Servilise, e o Dr. Osiris era o presidente do conselho. E ele percebeu que era necessário que ter alguém que realmente entendesse de hotelaria e pudesse ser o owner's rep, pudesse ser o owner's representative, pudesse fiscalizar, mediar, negociar os orçamentos e tudo mais. E aí eu mostrei para ele o que era um asset manager, ele gostou, assinamos. Então, o primeiro contrato de asset management também, a BSH foi pioneira nisso. Mas em 2018, teve uma empresa chamada Habitasul, que era a dona do Hotel Laje de Pedra, e que nos contratou para fazer um diagnóstico da propriedade. Aliás, não só do Laje de Pedra, mas também do Jurerê Beach Village e do Ilha Campanário, que a Habitasul tinha participações. Jurerê, já fiquei hospedado no Campanário. E administrava todos esses hotéis. Só que em Canela, a Habitasul era dona 100% do hotel. E ela resolveu dedicar muito mais tempo para esse ativo do que para os outros. E quando nós terminamos o diagnóstico, eu virei para eles e disse o seguinte, eu falei, olha, vocês me desculpem, eu não fiz apenas um diagnóstico do que está errado e como deveria fazer para ele voltar a ser um hotel de sucesso. Eu enxerguei aqui um negócio de incorporação imobiliária, né, que eu chamei de exclusividade inclusiva. Falei, aqui você pode fazer o primeiro negócio de luxo compartilhado no Brasil, porque tem todas as características. E ficamos durante 6 meses discutindo com o Conselho de Administração da Habitasul sobre o plano de negócios que nós havíamos desenvolvido. E eles chegaram à conclusão de que nós estávamos corretos. Eles falaram, não, a gente concorda. Só que eu não tenho 2 coisas importantes para executar esse projeto. Eu não tenho os talentos humanos e não tenho os recursos financeiros. E aí eles perguntaram, então, se eu não aceitaria o mandato para vender o hotel. Já que eu tinha um plano de negócios pronto, falou com ele, você pode bater na porta de investidores. Eu aceitei. E comecei a fazer o trabalho de M&A. Listei todos os investidores que eventualmente poderiam ter interesse no assunto. Comecei a bater na porta de todos. Um deles é hoje meu sócio, José Paim, que tinha montado uma empresa chamada MaxCap e naquele momento estava associado a um grande investidor de Singapura e também era sócio de uma gestora de investimento chamada Habitat, que estava investindo no segmento de multipropriedade. Só para uma parte, né, o Laje de Pedra, ele existe desde 1978. Ou seja, 77, na pesquisa eu achei 78, mas é um hotel que teve aí uma trajetória, sempre em Canela, que sempre foi um destino. Curiosamente, naquela época, Canela prevalecia sobre Gramado. Gramado ainda não tinha sido inventado pelo senhor Guilherme Paulos.
Gramado ainda era... Não foi o Guilherme Paulos que inventou o É, Gramado, foram as famílias locais lá. ele fez o Natal Luz e Não outras... foi ele que fez o Também Natal não? Luz, foram os Pecim, vamos dar Tá. o devido valor. Foram algumas famílias locais de Gramado que resolveram abraçar a cidade, investir na cidade, fizeram uma espécie de pacto do futuro, criaram o Natal Luz junto com o padre, Compadre. que existia lá, esqueci o nome do padre. E isso tudo é contado, inclusive, em alguns livros que existem lá disponíveis em Gramado para comprar, que vale muito a pena. E aí veio o festival... O Guilherme, Sim. como um grande operador de Colocou a turismo, CVC na... enxergou que este destino estava crescendo e que tinha integridade. E aí ele resolveu investir. Até pessoal, né? Porque eles têm um apreço específico para o Gramado. Tem um hotel lá, o St. Andrews, que é Exatamente. que é um petit chateau, e é onde ele passa os momentos, né, dele. E, então juntou um pouquinho a questão pessoal com os negócios e acabou gerando. Aí depois tivemos festival de turismo, Fest Tours, que já era um produto muito grande. Depois tivemos o Festival de Gramado de Cinema, que foram... E aí... Que começou em Alagoas e se mudou para Gramado. Hoje já são 10 milhões de visitantes por ano que vão para a região da Serra Gaúcha. Tem momentos que a Serra Gaúcha vende mais quartos de hotel que o Rio de Janeiro. Sim, é um case de sucesso absoluto, né? É uma mini Aspen, assim, né? Não vou dizer que é Orlando, porque não é um turismo de massa, ou pelo menos você vai falar disso também, né, dentro do seu conceito, do seu hotel. Mas aí, voltando ao Laje de Pedra, de 78, aí você, em 2018, você então recebe a missão de tentar colocar o futuro do projeto. E colocar esse hotel na prateleira, ou seja, os sócios queriam vender o negócio. Na verdade, a Habitasul passava por um momento de dificuldade financeira. A Habitasul tem um grande projeto a desenvolver, que é o projeto de Jurerê, né? Sim, o que existe Jurerê Internacional. O que existe, agora virou Jurerê In, tiraram o Internacional. Jurerê In. Mas o Jurerê que está construído é apenas 1/3 do tamanho do terreno que a Habitasul dispõe na região. Então tinham muito mais coisa para fazer. E eles precisavam de recursos financeiros para poder ampliar esse trabalho lá. O Laje de Pedra foi um projeto que a Habitasul incorporou na década de 70. É um loteamento. Hoje tem aproximadamente 400 imóveis construídos. E o hotel. Eles começaram com o hotel e depois venderam os lotes. Esse loteamento, por que na hora eu imaginei num negócio de alto padrão, um negócio de luxo? Em primeiro lugar, esse loteamento é uma mistura de Boa Vista com Baronesa. O que mais de sofisticado tem no sul do Brasil é este loteamento. Todas as famílias mais conhecidas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, têm casas lá. É um loteamento que tem 40 anos, ou seja, o paisagismo está muito mais do que maduro. E todas as casas são muito bonitas e muito bacanas. Então acontece, o hotel está abraçado por esse loteamento e olhando o Vale do Quilombo, que é uma zona de preservação permanente. Primeiro quesito para você fazer um negócio de luxo significa risco de vizinhança zero. E este empreendimento apresentava esta característica. Sim. Então, na hora eu vi, aqui nós podemos fazer um negócio sofisticado. Entendeu? E quando apresentei isso para a Habitasul, como eu te disse, todo mundo concordou. Ou seja, não vai virar umas Campos de Jordão, que é uma cidade com um empreendimento de alto padrão, com um cinturão, vamos chamar assim, de pobreza, né? Vamos chamar, que acaba hoje criando uma situação complexa, né? Para o visitante e quem quer fazer a segunda moradia, que é o que está por trás do conceito principal do negócio hoje. Então, eu encontrei o Paim, que virou para mim e falou, olha, por acaso, a minha família é de origem gaúcha, eu frequentei esse hotel no passado, acho que você acertou na mosca, precisa fazer, só que eu nunca investi em hotelaria. Ou você se torna meu sócio, ou eu não entro nesse negócio. Resultado, fui obrigado a abrir mão do mandato, porque a Habitasul falou, eu não vou pagar comissão para o sujeito que vai comprar meu hotel. Tive que abrir mão. Criei uma gestora junto com o Paim, uma gestora meio a meio, que é responsável pela gestão da incorporação imobiliária, e montamos uma SPE que a gente convidou outros investidores. No final, acabei ficando com 30% da SPE, o Paim, com a família dele e outros parentes, com 35%,
um investidor tradicional imobiliário de São Paulo com 10 e um grupo de investidores Isso foi que ano, gaúchos. Zé Ernesto? Isso foi em 2020, Pandemia. no meio da pandemia. Esse é o Exatamente. ponto que eu queria, né? Então, nós, Aí- nós começamos a negociar com a Habitasul de verdade no segundo semestre de 19. Sim. Né? E aí nós precisávamos de 6 meses para fazer a due diligence, porque era um hotel de 40 anos de história. Sim. Não sei quantos cadáveres vão estar atrás dos armários, né? A gente precisava de 6 meses e a Habitasul insistia em dar no máximo 60 dias. E estava aquela queda de braço, tipo, se eu não tiver o prazo adequado, eu não vou comprar. Bom, resultado, a pandemia veio em janeiro de 2020 e aí a Habitasul falou, ó, você tem 6 meses. E aí acabamos assinando a compra no dia 1º de junho de 2020. E desde então, a gente vem implementando este conceito. Como é que a Kempinski apareceu no meio do caminho? Quando você desenha um negócio, quando você planeja um negócio, você planeja o segmento. Você não planeja a marca. Correto. E quando eu planejei aquele negócio no segmento de alto luxo, começaram a surgir uma série de marcas. Sabia que tinha uma série de marcas que eu poderia bater na porta. Marcas de alto padrão, como né, temos várias aí no mundo, né, que são E o que aconteceu? referência. Num domingo, assistindo televisão, sapeando no meu celular, olhando no LinkedIn, eu via uma mensagem do Michael, que é o antigo Chief Development Officer da companhia, se despedindo, dizendo aquela velha mensagem: fiz muitos amigos, foi muito bom, Paraná, agora chegou o momento de eu ter um outro caminho na minha vida profissional. E aí eu entrei em contato com ele e falei, quem que vai ficar no seu lugar? Ele falou, você conhece o Christophe? Aí eu entrei em contato com o Christophe. Naquela época todo mundo tinha tempo, a gente estava no meio da pandemia. Todo mundo em tinha casa. tempo. Uhum. Todo mundo tinha tempo. E aí nós marcamos uma reunião virtual e ele foi direto. Ele falou, não tem o menor interesse. Fazer um negócio no Brasil tem que ser São Paulo, nem Rio de Janeiro. Tem que ser São Paulo. Eu falei, não, foi o seguinte, me dá 2 semanas e vamos voltar a nos falar. Ele falou, tudo bem. Todo mundo tinha tempo. Aí nós pegamos drones, filmamos, né? Se Moisés não vai à montanha, Claro. se Maomé não vai à montanha, montanha vai vai a Maomé. Então, nós filmamos tudo e fizemos um showcase. Um showcase mostrando que o hotel tinha sido palco do Mercosul. O Mercosul havia nascido ali. Que naquele hotel os principais festivais de música brasileira aconteceram lá. De que aquele hotel, durante muitas décadas, foi o único hotel 5 estrelas do Rio Grande do Sul. Então, todas as famílias mais nobres, vamos assim dizer, do sul do Brasil, frequentavam o hotel e tinha memórias afetivas enormes. Na década de 70, quem mandava no Brasil eram os militares gaúchos. Sim. Então, todo mundo ia para o Rio Grande do Sul porque quem mandavam eram os gaúchos. Então, contei toda essa história mostrando, olha, existe uma personalidade neste hotel. Este hotel tem história. E isto fazia sentido para Kempinski, porque para Kempinski, os hotéis eles têm que ter personalidade própria. Eles costumam dizer que a Kempinski não é uma rede hoteleira, é uma coleção de propriedades. Isso. E é a grande verdade. Você vai, por exemplo, o hotel deles em Istambul era o Palácio do Sultão. O hotel deles em Munique era a residência oficial do rei da Baviera. E assim onde eu já fiquei hospedado. Era o Fjäreszeiten, inclusive. Exatamente. Aliás, tem em particular, vou te contar uma história interessante, que é o seguinte. Fjäreszeiten significa 4 estações. Para o seu público entender. Exatamente. E no lobby, ele tem um vitral no teto muito bacana que retrata as 4 estações. E um dia teve um hóspede contumaz, que gostava muito do hotel, e perguntou o que significava aquele vitral, e o funcionário do hotel disse que eram as 4 estações. Bom, este hóspede voltou para Toronto e mudou o nome do hotel dele para Four Seasons. Four Seasons. E a Four Seasons nasceu inspirada no Fjäreszeiten. É uma história interessante que merece, já que nós estamos falando aqui da hotelaria, merece citação. A hotelaria é feita de histórias e essas conexões, né? Veja bem, eu conheço o Fjäreszeiten, fiquei hospedado em Augsburg, na Baviera, com meus pais, quando eu tinha
8 anos de idade, me lembro do hotel até hoje. Na entrada do hotel tinha, hoje seria polêmico, né? Uma figura de alguns escravos, Dry Murren, que eles falam, né? Que eram 3 escravos. Depois falaram que eram os 3 reis magos. É um hotel tradicional, e eu nunca tinha feito essa conexão com Four Seasons. Isso está contado no livro da história do Isadore Sharp. Ele Sim. cita isso. O Isadore Sharp foi o fundador do Four Seasons. Muito interessante. Ele cita isso. Mas, enfim, uma vez que fazia parte desta filosofia da Kempinski, eles falaram, você tem um ponto. Então, vamos pensar a respeito. A partir daí, fomos ganhando, vamos dizer, musculatura, mostrando tudo que eu queria fazer no projeto, né? E eles viram que realmente o projeto teria o nível de sofisticação que faz sentido para um Kempinski. E até que nós assinamos o acordo sem eles visitarem o hotel. Veja só. E isso a carta de intenções, um acordo já de... Não, o contrato para administrar o empreendimento, que é um condomínio, Entendi. E mais o contrato para poder administrar depois as locações. Porque o que nós estamos fazendo é o seguinte, ele é um residence hotel, ou um apart hotel, né? São 351 apartamentos, que variam de 52 a 200 de 52 a 216, 216 metros quadrados. 75% dos apartamentos variam de 52 a 54 metros e 25% variam de 67 a 216. Todos esses apartamentos nós estamos vendendo no conceito da economia compartilhada. O que significa dizer isso? Ninguém mora na segunda residência. Por isso se chama de third home. Third home é uma outra coisa. Segunda residência é o lugar onde você vai de tempos em tempos, de vez em quando, né? Como é a casa de praia, como é a casa de campo. Então nós falamos, por que um sujeito vai ser dono de 100% de um imóvel que ele não ocupa 100% do tempo? Por que ele tem que arcar com 100% do custo de um imóvel que ele não está lá 100% do tempo? Não é muito mais lógico ele ter o percentual do imóvel relacionado ao tempo que ele vai dedicar? Então, a partir daí, nós criamos modelos de frações, né, que são de 6 e 8 semanas e 13 semanas. Então, os apartamentos de 50 e poucos metros, você pode comprar uma fração de 6 semanas. Eu desafio alguém me dizer quem tem mais de 6 semanas por ano de férias. Eu não tem. Sim. Então, com 6 semanas, o que o sujeito faz? O sujeito ele tem a capacidade de entregar 1, 2 ou 3 semanas para quem pensa que alugar para ele, paga todas as despesas da propriedade no ano inteiro, e utiliza mais 2, 3 ou 4, quanto fizer sentido para ele. E se ele quiser viajar o mundo, nós trouxemos para o Brasil a Third Home, que é uma associação de proprietários de segunda residência que existe em 100 países. São aproximadamente 20 mil imóveis, a grande maioria deles unifamiliares. Então você vai poder viajar para Toscana, Provence, Escócia, Nova Zelândia, Canadá, qualquer lugar do mundo, em 100 países, como se você tivesse com esse imóvel embaixo do braço. Então, assim, em sã consciência, quem consegue ter um imóvel no padrão Kempinski, mobiliado, decorado e equipado por R$500 mil ou menos. E ele vai ter opções de hospedagem em mais de 100 países. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo e não é um sistema complexo de pontos, igual são os chamados, aqueles, né, tempos compartilhados, que você tem que trocar pontos, e aí varia na alta, na baixa, é 1.000, depois é 3.000, e aí... E você pode ir quando você quiser. Quando você quiser. O Just Swap, é a ideia do Just Swap que vocês criaram, é isso? Digamos que a semana que vem não é a sua, mas você quer ir para lá a semana que vem. O que você vai fazer? Você vai nos dar uma semana no futuro e você vai a semana que vem. Ok. A gente criou um modelo que você pode ir quando você quiser. Então, assim, é muito racional e muito inteligente. Prático. Pragmático e prático. Entendeu? Então, o Kempinski Laje e Pedra, ele veio para revolucionar a indústria da hospitalidade, a indústria imobiliária, hoteleira. Por quê? Porque você consegue ter muito por muito pouco, né? E é isso que eu batizei de exclusividade inclusiva. Porque pessoas que teoricamente não são nobres vão ter acesso ao que a classe A gargalhada tem.
entendeu? Sem dúvida. Podendo frequentar esse tipo de local com esse tipo de serviço, né? Então, assim, eu fico bastante contente com o sucesso que o projeto está tendo. São quantos apartamentos São lá na loja de 351 apartamentos. 351. E a velocidade de vendas está sendo... De tá acordo indo com o cronograma. cronograma. Nós já vendemos aproximadamente 500 Porque é um milhões de reais. empreendimento de alto investimento, né? Sim. Ou seja, você precisa ter ali um fluxo de caixa que permita você cumprir o seu O cronograma. primeiro edifício de 16 mil metros quadrados nós já entregamos. E o restante do projeto, que é o retrofit mesmo do hotel antigo, já está em andamento de acordo com o cronograma. E a previsão de inauguração é fevereiro de 27? Em fevereiro de 27, a gente inaugura todas as instalações comuns, todos os restaurantes. Nós vamos ter 10 bares e restaurantes, 10 pontos de alimentos e bebidas. Nós vamos ter um centro de convenções, um ballroom de 700 metros quadrados. Vamos ter 6 salas para 60 pessoas. Vamos ter um teatro para 600 lugares. Vamos ter um anfiteatro para 300 lugares. Nós vamos ter um spa e um fitness center de 1.200 metros quadrados. Nós vamos ter um kids club de 600 metros quadrados. Nós vamos ter loja de conveniência, nós vamos ter cabeleireiro, nós vamos ter tudo, tudo, absolutamente tudo. É um lugar absolutamente completo. Ele vai ser um grande centro comunitário, no final das contas. Poxa, excelente. E então, isso tudo nós inauguramos em fevereiro de 27, junto com 128 apartamentos. Aí, em fevereiro de 28, nós ampliamos para 196 apartamentos. E em fevereiro de 29, 351. Exatamente esse é o cronograma. O que nos custa mais dinheiro é o momento atual, que é toda a infraestrutura. Entendeu? Sim. Toda a infraestrutura. Isso nos custa bastante. E a comercialização disso você está fazendo, obviamente, em São Paulo, ou seja, abrir o leque. Nós temos uma central de vendas que fica no empreendimento. No empreendimento. No empreendimento apenas. Nós temos parcerias com corretores e imobiliárias, né, fora de São Paulo. E, para você ter ideia, hoje nós temos 65% dos nossos proprietários entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Temos 22% dos nossos proprietários em São Paulo, porque paulista é uma praga. Sim, claro, com certeza. Né? Temos 7,5% de proprietários que são ex-gaúchos, que é a turma do Centro-Oeste, e o restante está espalhado pelo Brasil inteiro. E a logística ou seja, as pessoas chegam em Porto Alegre e para chegar na Serra Gaúcha você tem lá eu tive lá em Gramado não há muito tempo atrás, temos bons acessos, a rodovia é muito boa. Inicialmente, quando nós compramos o hotel, eu sabia que tinha um aeródromo isso que eu ia perguntar. Bem próximo do hotel, Laje de Pedra. Aliás, na estrada, antes de você chegar no condomínio Laje de Pedra, do lado direito, você tinha o aeródromo, hoje é um aeroporto. Eu vou te contar essa história porque faz bastante sentido. Inicialmente, a gente pensava única e exclusivamente com a logística, com o modelo de mobilidade que já existia. Pessoas pousando em Porto Alegre, pousando em Caxias do Sul, se deslocando para a Serra Gaúcha, como todo mundo fazia. Mas uma coisa ficou na minha cabeça. Como é que eu tenho um aeródromo com uma pista de 1.200 metros? Sim. É muito limitado. Depois que nós tivemos todas as licenças para o projeto, que foi em final de 22, no início de 23 eu resolvi estudar o aeródromo. Trouxe uma empresa de Brasília chamada Inframérica, que é quem administra o aeroporto de Brasília, que administra EZEIS, aí mais 50 aeroportos no mundo, e disse para eles, me ajudem a entender como a gente pode transformar esse aeroporto para ele ser um aeroporto regional. Para as pessoas poderem pegar um avião em Congonhas e descerem aqui em Canela. Bom, desenvolvemos todos os projetos técnicos, e aí eu fiz uma proposta para eles. Eu falei, faz as contas, veja quantos anos de concessão você precisa para fazer todos esses investimentos, e eu vou falar com as autoridades para a gente tentar viabilizar isso, mas vocês colocam o dinheiro. E eles foram muito objetivos, eles falaram, não vamos colocar dinheiro aqui, porque a gente tem Brasília para fazer, em Brasília tem muita coisa para fazer, a gente sabe cada centavo que a gente colocar, quanto que vai retornar e quando. Você precisa aqui ter, na verdade, dinheiro público, de início, porque não existe ainda track record desse aeroporto. Se não tem track record, fica mais difícil para a iniciativa privada colocar dinheiro.
Aí tudo bem. Aí eu procurei a prefeitura, que é quem administrava o aeroporto, e a prefeitura falou, não, estou devolvendo para o governo do estado. Aí eu procurei o governo do estado falou, não, não temos interesse de tocar esse assunto. Sabe uma coisa, eu vou cuidar da minha vida. E fui. Em 24, vieram as enchentes. Ainda tem essa. Aí eu entrei em contato com a Inframérica de novo. Falei, olha, talvez agora exista motivo para ter dinheiro público. Ele falou, ó, o apoio que você precisar, nós estamos aqui à disposição, mas dinheiro nosso não conte. Eu me lembrei das minhas aulas de economia, de que o que move a oferta é a demanda. Exato. Bom, quem é que precisa de um aeroporto? Bati na porta da Latam, fui falar com o senhor Jerome Cadier. Falei, cara, você tem 2 milhões de passageiros ano que descem em Porto Alegre, única e exclusivamente para ir para a Serra Gaúcha. Você não tem aeroporto em Porto Alegre, você não tem aeroporto em lugar nenhum. O que você acha de começar a voar em Canela? Ele montou lá uma equipe de 16 pessoas, participei de 2 reuniões com esse comitê. O curioso era o seguinte, todas as 16 conheciam a Serra Gaúcha, porque já tinham ido a Gramado, já tinham ido a Canela e adoravam o destino. Sim. E tinham a certeza dessa demanda. Resultado, na época, eles tinham parceria com a Voipes. Eles retornaram para mim e falaram, olha, começamos com 3 voos semanais com a TR-72 da Voipes, para testar o mercado. Com o projeto técnico numa mão e com esse compromisso da Latam na outra, eu fui procurar o senhor Milton Zoanazzi no Ministério do Turismo. Nosso amigo com Milton, gaúcho. está com a gente lá nos Encontro Hotelaria, um grande pensador do negócio. E como não existe casualidade no mundo, o Milton foi o cara destinado naquela época a cuidar de aeroportos. Sim. Aí ele virou para mim e falou, esquece a Inframérica, vamos falar com a Infraero. Aí ele trouxe a Infraero, resultado, hoje nós temos a Infraero operando o aeroporto, a Infraero já alargou a pista para 30 metros, que é a mesma largura da pista de Caxias do Sul, ampliou a pista para 1.360 metros, que já desce um TR-72, colocou os papis. A pista nova ainda não está homologada pela ANAC, porque a ANAC, infelizmente, é mais lenta que uma tartaruga. Você colocar um jabuti para a ANAC tomar conta, o jabuti vai fugir. Eles ainda não homologaram a pista. Mas quando homologarem a pista, nós teremos oportunidade de receber voos de ATR. O meu plano, e o plano da maioria das entidades de turismo que existem lá na Serra Gaúcha, é começar com aquilo que a gente chama de Operação 135. Operação 135 significa uma autorização para as companhias de táxi aéreo fazerem voos regulares. Correto. Então, tão logo a gente tem as pistas homologadas, nós já temos um consultor em mente para trabalhar conosco, para bater na porta de todas as companhias de táxi aéreo e fomentar com elas. São 2 milhões de passageiros ano que descem em Porto Alegre para ir para a Serra Gaúcha. É uma demanda provada, está ali, claro, e as pessoas vão pagar mais caro para poder descer. Está na mão. E tem gente que vai pagar mais caro para descer em Canela. Sem dúvida. Para não ter que ir para Porto Alegre pegar carro e tudo mais. Então, eu tenho muita segurança de que, a partir do primeiro semestre do ano que vem, no mínimo, porque depende da homologação da pista da ANAC, nós vamos ter voos saindo de Congonhas, saindo de Santos Dumont, saindo de Pampulha. Descendo em Canela. Aqui você tem a Líder Táxi Aéreo, que Ela desce em Pampulha. Que é uma das grandes empresas de táxi aéreo, se não a maior do Brasil. Ao mesmo tempo, a sociedade canelense está preocupada em poder ampliar a pista. E quando nós tivermos ali uma pista maior, nós vamos poder ter a Latam descendo com o Airbus 320, com o Airbus 321. Vamos ter os Boeings da Gol também descendo ali. E isso vai ser uma grande revolução, porque no momento em que você dá esse tipo de acesso para um destino como Canela, você vai permitir que o público de alta renda se interesse mais ainda. Vai ser mais fácil você chegar em Canela do que ir para Campos do Jordão, em São Paulo. Entendeu? Perfeito, Zé Ernesto. Eu queria tocar num ponto, antes de vou apresentar daqui a pouco o seu belo material que você acabou de trazer aqui, para falar um pouquinho desse material que você desenvolveu, que é primoroso. Mas eu queria tocar num ponto importante do futuro projeto que você vai começar a operar em fevereiro de 2027, que é pessoas.
né? A famosa crise da mão de obra. Estive semana passada lá em Olímpia, no Enquanto Hotelaria. No meu painel participou, entre outras pessoas, além do Gustavo Silos, que é um expert em marketing, também a Thaisa Kruder, que é CEO da Clara Resorts, né? Que tem hotéis Ibiúna, Dourado e agora aqui recentemente, desde dezembro, o Clara Arte no Inhotim. E ela me falava da experiência que ela está tendo em conseguir transformar o projeto, que também é de alto padrão, como o seu será, né? Público qualificado, em conseguir fazer a entrega disso para, né? Você tem o produto, você tem a demanda, e aí o terceiro elo disso é a entrega do serviço esperado. E aí você depende de pessoas, né? De staff, de mão de obra, e ela, como todos nós da hotelaria, estamos sofrendo na questão de onde estão essas pessoas, como que faremos para reter, para contratar, para formar, ensinar, né? As escolas de hotelaria, infelizmente, rarearam muito nos últimos anos, por razões diversas, a gente não tem, né, vamos dizer assim, uma excelência na formação, e eu sempre digo que hoje o gestor tem que ser formador. Não existe outro caminho. E quando a gente fala de entrega de um serviço nesse nível, onde as pessoas querem experiência, querem qualidade, querem algo realmente compatível com o que ela está comprando, você precisa definitivamente de ter essas pessoas preparadas. E hoje nós temos um gap muito grande, porque fala-se por aí que as pessoas não querem mais trabalhar na hotelaria, 6x1, final de semana, e etc. Então, você vai ter um hotel de 350 quartos, apartamentos com moradores, com Com segunda mais 10 residência, pontos de alimentos e bebidas. 10 pontos de alimentos Com e bebidas. teatro, com anfiteatro, com spa, com fitness center. Exatamente. Nós teremos aproximadamente 1.000 colaboradores nesse empreendimento. Coincidentemente, Canela, exatamente onde está o Laje de Pedra, foi a escola do meu amigo professor Castelli, que durante anos foi referência número 1 na formação, e era talvez o primeiro. Ele foi, como você Pioneiro. foi na sua área, ele foi na área dele. Estive com o professor Castelli lá antes de. Hoje parece que nem existe mais, já é Não, uma a escola outra. tá fechada. Virou uma. Na verdade, a Silvana, filha dele, É, abriu uma escola de chocolateria. chocolateria. O professor Castelli me disse que não tinha sucessão para ele. Exato. Os filhos queriam fazer outra coisa. Tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E aí, eu te pergunto, nós temos um grande parque hoteleiro instalado em Gramado, Barra Canela, Gramado Parques e outros empreendimentos de muitos apartamentos e crescendo. E onde estão as pessoas? Como é que está sendo a mão de obra no destino? E como ficará isso daqui por diante? Nós teremos a capacidade de entregar isso que está sendo proposto? Então vamos lá. A gente iniciou o núcleo de hospitalidade do empreendimento há 2 semanas. O que é esse núcleo de hospitalidade? É o guarda-chuva que passa a atuar imediatamente dentro do empreendimento. Ainda que nós estejamos em obras, nós temos já operações em andamento no empreendimento. Com o objetivo de poder mostrar o projeto, com o objetivo das pessoas poderem conhecer o empreendimento, se interessarem e comprarem, nós inicialmente edificamos um restaurante. Né? Como se fosse um restaurante escola, mais ou menos. É um restaurante, Não. um restaurante normal. Me desculpa a modéstia, o melhor restaurante de carnes do Brasil, de longe. Chama-se 1835. Lá nós recebemos hoje 9.000 visitantes por mês no restaurante. Além disso, nós temos um bar, o Bar do Laje. Além disso, estamos agora inaugurando uma enoteca. Além disso, nós temos uma loja de artigos de couro, La Vitória, que é sensacional. Temos galerias de arte, temos uma sala imersiva, uma experiência sensorial fantástica, que te conta sobre a história da geologia do povo, da formação do povo gaúcho e tal, e te permite entrar dentro do futuro Hotel Kempinski Laje de Pedra. Dentro desta operação atual, nós temos quase 200 pessoas trabalhando lá. Já temos quase 200 pessoas trabalhando nesta operação. Então, de onde vêm as pessoas, a gente sabe de onde elas vêm. Mas o mais importante é o seguinte: ao invés de pensar, primeiro,
em como eles vão prestar o serviço, a gente antes se preocupa com o seguinte, a questão do porquê que as pessoas trabalham. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas trabalham por 3 motivos. Primeiro motivo é financeiro. Sim, Segundo motivo, por admirar os princípios e valores da organização. E terceiro, por admirar o líder. correto. Com isso, nós temos conseguido atrair talentos. E com isso, nós estamos conseguindo trazer cada vez mais talentos. O núcleo de hospitalidade que nós criamos, ele está sendo formado por, basicamente, 4 entidades. Tem a Kempinski, temos nós, tem a Kempinski, nós teremos uma escola suíça, que eu ainda não posso anunciar o nome, que vai participar do treinamento das lideranças. Sim. E temos uma empresa de consultoria que, para você ter ideia da nobreza deles, eles são hoje os responsáveis por todos os lounges de hospitality de todos os estádios que estão nos Estados Unidos acontecendo o Mundial de Clubes. Veja bem. Esta mesma empresa tem 2 profissionais que estão sendo treinados no Kempinski de Bali e de Bangkok, que é a excelência de serviços. E eles estão vindo para cá a partir de agosto e vão dar início ao processo de elevação do padrão de serviços que hoje nós já oferecemos. Todas as pessoas que vão lá no 1835, no nosso restaurante, saem absolutamente abobadas com a qualidade da comida, com a qualidade dos móveis, da decoração, porque um dos motivos da gente criar esse restaurante é poder adiantar uma atração e mostrar para as pessoas como será. É no próprio empreendimento? É no próprio empreendimento. Já Ok. está lá. Uhum. Neste primeiro edifício que nós já entregamos, de 16 mil metros quadrados, você já tem todas essas operações lá. Nós teremos, provavelmente, o ano que vem, já uma clínica médica. Então, quanto mais atrações nós adiantamos, mais pessoas nós atraímos, mais talentos nós trazemos e mais qualidade de serviço a gente oferece desde já. Então, nós não estamos esperando fevereiro de 27 acontecer. Correto. Entendeu? A grande diferença que eu costumo dizer da nossa sociedade, que tem o Paim e eu, para as sociedades imobiliárias incorporadoras tradicionais, é que os incorporadores tradicionais, eles ficam à mercê dos operadores hoteleiros, achando que os operadores, quando chegarem, vão ter uma varinha de condão e vão transformar os colaboradores em excelência de serviços. Isso não existe. Claro que não. A gente a gente carrega esta bagagem da indústria da hospitalidade e que faz com que esse projeto seja diferente. Desde o início, quando o projeto foi desenhado, ele foi desenhado a partir daquilo que eu chamo a visão do dono. Então, nós criamos um programa arquitetônico, nós chamamos a Perkins & Will, que são os responsáveis pelo projeto arquitetônico, e nós os guiamos ao longo do desenho. Não é que simplesmente a gente chamou a Kempinski, o arquiteto, e falou, produzam algo para a gente. Não. Entendi. Nós dissemos o que nós queríamos. Correto. E nós orientamos todos os passos. E, obviamente, com um pouco de experiência que a gente não deixou o escritório de arquitetura fazer um restaurante com a cozinha no subsolo e o salão no último andar. Lógico. Para dar um exemplo absurdo. Sem dúvida. Depois, a Kempinski se somou ao projeto, né? E, obviamente, melhorou a operacionalidade, incluiu a especificação de materiais e de equipamentos à altura do Kempinski. Né? Como eu te falei, nós estamos com um custo por metro quadrado de quase R$40 mil. O negócio não existe. Sem dúvida. Não existe, entendeu? Simplesmente não existe nada comparável. Vou te dar um exemplo, que eu acho que é bastante ilustrativo. Né? Tem um amigo que foi CEO do Caesars de Las Vegas. Ok. E que foi também com quem eu negociei a franquia da Ramada para a Vert. Sim. Que na época era o Chief Development Officer da Wyndham. Esse cara, ele estava em São Paulo, um dia, uma quinta-feira. E ele me ligou, Zé Ernesto, olha, por acaso eu estou aqui, estou vendo uns negócios aqui, minha próxima reunião é segunda-feira. O que eu faço de hoje até segunda? Eu falei, você vai comigo conhecer um dos lugares mais bacanas que você não tem ideia de que existe no Brasil.
Aí eu levei ele para a Serra Gaúcha, ele ficou encantado. Ele falou assim, mas ninguém no mundo conhece isso aqui. Todo mundo pensa no Brasil, no Rio de Janeiro, Sim. Foz de Iguaçu, São Paulo. Manaus. Falei, então, nós vamos colocar esse destino no planeta do turismo, né? Porque do mesmo jeito que o Belmont coloca a Foz de Iguaçu no roteiro de luxo, o Kempinski vai colocar a Serra Gaúcha no roteiro de luxo. Mas, enfim, ele foi passar um final de semana lá comigo, viu tudo que a gente está fazendo. Antes dele ir embora, ele falou, olha, eu estou aqui hospedado no Rosewood. Comparado ao que você está fazendo, eu estou me sentindo num Ibis. Para você ter ideia do que a gente está fazendo. É completamente fora do comum. Outro exemplo. A família real do Bahrein assumiu a Kempinski. Antes era a família da Tailândia e do Bahrein. Era Agora, da Dusit Hotéis da Tailândia. Era. Hoje é 100% família do Bahrein. Uhum. E o novo chairman da companhia assumiu mais ou menos um ano atrás e ele virou para o CEO da companhia e fez uma pergunta muito diplomática. Where is Canela? Tipo, o que vocês estão fazendo? Né? What is this? Aí o CEO da Kempinski respondeu para ele, falou assim, este hotel, esta propriedade vai ser uma das top 5 da Kempinski no mundo. Pra você ter ideia do que a gente está fazendo. Pois é, só para fazer um breve resumo, antes da gente encerrar, já estamos aí no tempo, a Kempinski foi fundada em 87, tem 1897, tem 128 anos de história, opera 77 hotéis high level, alto padrão no mundo. A sede fica em Genebra, apesar de ser uma empresa fundada em Berlim. E está em 35 países. Tem 24 mil colaboradores. Ou seja, é uma rede que, como o Zé Ernesto falou, ela se propõe a ser uma collection. Antes de falar aqui do seu material, eu te pergunto só uma coisa. Eu não terminei de falar sobre recursos humanos. Ah, tá ok. Além dessas 4 entidades com este projeto, nós também vamos ter alguns projetos em paralelo, que a gente lançou para Kempinski e eles gostaram, que é um projeto de trazer os brasileiros que hoje trabalham na Kempinski no mundo todo para Canela. Então, vai ter um plano, né, de que o sujeito que é brasileiro e está trabalhando num hotel da Kempinski na Suíça, na China, enfim, em Dubai, Munique, Suíça, o que seja, esse sujeito ele vai ter a oportunidade de ser promovido se ele vier para o Brasil. Com isso, nós vamos trazer uma mão de obra que já tem o DNA da marca e vai se somar aos 200 que hoje nós já temos trabalhando dentro da propriedade e que até o final do ano vão ser 250, porque tem outras atrações que nós estaremos adiantando ao longo do tempo. Então, a gente não vai esperar até fevereiro de 27 para começar a operar algumas atrações. Nós teremos, no mínimo, mais 2 pontos de alimentos e bebidas operando antes da abertura do empreendimento. E, com isso... Isso é bom, porque começa a dar vida, já dá vida para o negócio, as pessoas já começam a entender. Exato. E tem outra coisa muito importante que a Kempinski faz, e ela dá oportunidade para as pessoas terem carreiras internacionais. Eu, nos últimos tempos, fui obrigado a visitar algumas propriedades da Kempinski. Né? Em 2 meses atrás, eu tive em Munique, tive em Berlim, tive em Engelberg, na Suíça, tive em Viena, tive uma série de propriedades da Kempinski. Em todas elas eu perguntei para todo mundo, recepcionista. Nunca eu encontrei alguém na recepção que fosse local. Todos de outros países, eu não estou falando nem da cidade, estou falando de outros países. E uma das coisas que as pessoas diziam que gostavam da Kempinski é que ela te dá a oportunidade de ter uma carreira internacional. Isso Fazano não dá, isso Unique não dá, isso Palácio Tangará não dá, sabe? Tem muita gente que vai querer migrar, então eu já deixo aqui o convite. Se você trabalha no Fazano, se você trabalha no Emiliano, se você trabalha no Unique, né, pode me procurar no LinkedIn, me manda teu currículo, porque um dia você vai querer trabalhar conosco. Perfeito, Zé Ernesto. Queria mostrar aqui para o nosso público esse material que você fez a gentileza de trazer aqui, nos entregar, que é... Coleção Destinos. Coleção Destinos, Hotel Residência, Kempinski, Laje de Pedra, Canela, Brasil, com essas
São 3 volumes, né? A primeira, número 1, Hortênsias e Campos de Cima da Serra. Então você faz aqui uma divulgação do destino da região, do Vale das Isso. Hortênsias. Com a curadoria Kempinski, nós criamos, de uma certa forma, um guia turístico em formato de livro de arte. Nós procuramos mostrar o que de melhor existe na Serra Gaúcha com o olhar da curadoria da Kempinski. Enquanto muita gente acha que a Serra Gaúcha é um destino para famílias, de parques temáticos e tudo mais, a gente mostra um olhar diferente e, por conta disso, né, essa coleção a gente passou a distribuir inicialmente apenas para formadores de opinião. Isso começou a trazer um público diferente. Nesse último fim de semana, curioso, eu convidei alguns casais para irem para lá, 5 casais, né, que nunca tinham ido para a Serra Gaúcha desta forma. Os 5 visitaram o empreendimento, os 5 se interessaram pelo empreendimento e 4 já compraram frações do Kempinski Laje de Pedra. Veja bem. Porque é muito racional, é muito lógico. É o que eu te falei, por menos de R$500.000 você tem acesso a um produto que é absolutamente fora do comum e resolve tua vida pro resto da vida. E também o que é muito comum é o seguinte, o sujeito primeiro compra uma fração de 6 semanas, depois ele compra mais 6. Não, agora eu vou todo mês. Entendeu? Incrível. O volume 2 explora o Vale dos Vinhedos, já clássico, nós, né, voltando a dizer, nós estamos com Enogastronomia. a enogastronomia, o vinho brasileiro está ganhando corpo a cada momento. Aqui eu falo sempre dos vinhos mineiros aqui que estão sendo premiados. Aqui em Minas nós desenvolvemos uma... Um parênteses, na enoteca que nós inauguramos, nós temos 400 rótulos e temos 40 vinícolas premiadas gaúchas participando desta enoteca. Se alguém tem vontade de tomar um excelente vinho gaúcho, é só visitar a enoteca do Kempinski Laje de Pedra. Não precisa ficar batendo porta em vinícolas diferentes no Vale dos Vinhedos. Sim, basta está tudo lá. Está tudo lá. Eu voltei agora da Califórnia, José Ernesto, estava agora 23 dias na... E aí eu fui até a Central Coast, que é a região entre São Francisco e Los Angeles. Não obviamente, lá a região norte da Califórnia, onde está o Sonoma Valley, mas eu visitei algumas vinícolas da região de Santa Bárbara, Fast Parker, e você tem as vinícolas ali. Programa de final de semana, todo mundo vai passear com a família, com as crianças e fazer a degustação dos vinhos. É um programa fantástico. E o turismo, o enoturismo, está ganhando um corpo fantástico. Né? Eu acho que o Brasil tem um campo maravilhoso e você está lá no Vale dos Vinhos, você está lá na cara do gol. E você tendo tudo na sua enoteca, a pessoa não precisa fazer esse périplo. E a gente mima tanto os nossos proprietários, para você ter ideia, todos os meses a gente organiza a degustação de vinhos gaúchos para eles. Todos os meses a gente já adiantou uma atração chamada KLP Whisky Society. Todos os meses nós temos degustações de whisky. Agora, dia 19, nós vamos ter degustação de 4 whiskies escoceses. Nós mantemos uma orquestra filarmônica que se apresenta a cada 2 meses. E tudo isso é para mimar os nossos proprietários, porque quando você está nesse segmento de ultra luxury, mimar é o mínimo que você tem que fazer. Exatamente. Então, o número 2, pessoal, é dessa trilogia fantástica, é sobre o Vale dos Vinhedos. E o número 3, né, o último, principalmente mais importante, né, é Kempinski Laje de Pedra. É um book que vai explicar e mostrar em detalhes tudo isso que o Zé Ernesto acabou de nos explicar aqui, resumidamente, em pouco mais de 1 hora. É uma longa história, né? Telling a long story short, como a gente costuma dizer. Mais informações, é só acessar o site lá, o oficial do Laje de Pedra, que eu vou divulgar. Esses livros eles estão disponíveis numa livraria no Shopping Guatemi, em São Paulo. Acho que é o único lugar que está disponível para venda. Ou, se não, no nosso empreendimento lá em Canela. Então, fica o convite para vocês conhecerem esse empreendimento, irem até a Serra Gaúcha, quando ele até já está lá com os restaurantes funcionando, visitar o stand, visitar o hotel. E se for visitar, agende com antecedência.
porque as pessoas chegam lá sábado e domingo, a partir das 11 da manhã já está em fila na porta do restaurante, que faz 2, 3 horas de espera. Então, E aí, Zé Ernesto, reserve. para finalizar, eu te provoco a seguinte questão. Você está completamente absorvido por esse projeto nesses últimos tempos, né? Isso precisa de uma dedicação integral. Inclusive, você veio aqui a Belo Horizonte, chegou de lá agora, né? De Canela, vindo para cá, antes de retornar para São Paulo. E aí, assim, isso me parece quase que um projeto de vida seu. Parece que é um ápice da sua trajetória, né? Você fala disso, seus olhos brilham para falar do Campins Laje de Pedra. Existem o que vira what comes next, né? Você Kempinski vem para o Brasil com outros projetos. Você como é que Quando nós assinamos este acordo com a Kempinski, nós também assinamos um acordo de exclusividade. Ok. E nós já temos mais 2 projetos no pipeline. Um definido, porque nós assinamos a aquisição de uma propriedade em Alagoas, onde nós pretendemos desenvolver o próximo Kempinski. É uma fazenda de coco com 1 quilômetro de praia. Já estamos trabalhando no projeto. Litoral Sul de Alagoas? Você pode, ou ainda está em off ainda? Está em off ainda, mas já está assinado a aquisição da propriedade. E o próximo projeto que nós estamos estudando, nós temos várias alternativas de locais, é em São Paulo. Na cidade de São Paulo. Já durante um período nós já tivemos um quase Kempinski em São Paulo. Procede? Exato, procede. Foi um projeto meu, inclusive. No ano de 2000, era na esquina da Faria Lima com o JK. Um dia no aeroporto em Congonhas, eu estava lá numa escala. Congonhas ou Guarulhos, não lembro. Eu encontro ninguém menos do que o meu primeiro gerente-geral, o senhor Ulrich Eckert. No Sheraton, né? Que foi no Sheraton, da Niemeyer do Rio. Foi meu primeiro GG, né? Em histórias aí que eu conto sempre nas minhas palestras sobre esse perfil de gerente-geral alemão da década de 80. E o Eckert fui ao encontro dele, ele se lembrou de mim. Achei até curioso, né? Porque nós éramos quase 500 funcionários. Uhum. Eu tive a sorte que eu fui premiado algumas vezes seguidas no funcionário do mês, no hotel dele. Ele acabou gravando meu nome, né? Um nome diferente. Ele olhou assim para mim e falou: "Tô lembrando de você". Eu falei: "Eu fui o seu comandado no Rio Sheraton e tal". E eu, como bom curioso que sou, perguntei: que bons ventos o trazem aqui, né? O trazem aqui novamente, né? Porque eu tinha informação que ele já tinha retornado para a Alemanha há muitos anos. Uhum. E aí ele me disse que estava na Kempinski, na ocasião, estava envolvido em uma possível abertura em São Paulo, né? E o engraçado é que esse projeto tem conexão com Canela e eu vou te explicar por quê. Nós planejamos esse empreendimento para um único investidor, que era a família Cirur. Sim, Seu Alberto Cirur, hoje já falecido, exatamente. E, bom, o projeto ele foi desenhado pelo Júlio Neves, teve a nossa participação, ele ficou 100% aprovado na prefeitura, todas as especificações do Kempinski, os projetos de interiores, inclusive, já estavam definidos por um arquiteto de Nova York, e nós estávamos em obra. Quando estava na 4ª laje, a Método estava construindo, quando estava na 4ª laje, eu procurei o seu Alberto, falei assim: seu Alberto, nós temos um problema, que é o seguinte, revendo o nosso plano de negócios, nós não contávamos com uma onda de flats, nós não contávamos com vários hotéis sendo construídos, como é o caso do Hyatt e do Hilton. Então, revisitando o nosso plano de negócios, nós chegamos à conclusão de que os primeiros 4 ou 5 anos podem ser de prejuízo operacional. Aí ele, com a sabedoria dele, falou: tá bom, vamos fazer o seguinte. Chamamos o Hugo Marques da Rosa, o Hugo da Rosa, que era o presidente da Método, e ele virou para o Hugo e falou assim: Hugo, a partir de agora, você vai construir as lajes planas, você vai deixar uns buracos para poder passar o encanamento. Você pode fazer isso? Ele falou: posso. É estranho, mas eu posso. Ele falou: então, vamos fazer assim. Quando o Hugo saiu da sala, o seu Alberto virou para mim e falou: se você estiver certo, eu transformo em escritórios.
Se você estiver errado, a gente passa o encanamento, coloca as paredes em drywall e faz os quartos do hotel e leva o hotel adiante. Como por acaso, Roberto Campos dizia o seguinte: você pode mentir com números, mas números não mentem. E a quantidade de flats que estavam surgindo naquela época e de hotéis, os números não tinham como mentir. Obviamente que eu estava certo. Então o contrato com a Kempinski foi cancelado. O Eckert queria me matar na época. Imagino. O CEO da empresa na época era o Reto Wittwer, também queria me fuzilar. Mas era o que tinha que ser feito para proteger o investimento. Por que que este fato tem conexão com o empreendimento em Canela? No dia que nós fizemos uma apresentação da Kempinski para a Sociedade Gaúcha, em outubro de 21, o atual Chief Development Officer da companhia, o Christophe Bifaretti, ele me chamou de lado e ele falou: olha, eu vou te contar um negócio. Eu admirei a sua decisão naquela época, no ano de 2000. Eu era analista da empresa. Eu não conheço nenhum consultor que teria a integridade que você teve para virar para o investidor e evitar que ele tivesse perdas. A grande maioria dos consultores que eu conheço deixaria as coisas acontecerem para ter problemas, para ele ter mais trabalho. Então, desde aquele dia eu passei a te admirar e tenho muito orgulho de estar fazendo negócio com você. Então, esses dois empreendimentos têm conexão. Sim, veja bem, né, como que são as coisas. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu também faço consultoria e uma das coisas que vocês é bem típico seu, e eu falo aqui de público que eu sempre admirei em você e procuro adotar mais ou menos uma linha similar, é a de sempre não... Quando alguém me contrata, alguém nos contrata, muitas vezes eu digo: você não vai me contratar para que eu diga o que você quer ouvir. Eu vou dizer o que a minha análise sobre o seu projeto, o que você quer fazer, dirá sobre ele. A realidade, porque o que nós temos muito no mercado são pessoas que são contratadas para dizer o que a pessoa quer que você diga. Então ela te paga para você falar o que ela quer. Ou seja, eu tenho já a opinião formada, mas eu preciso de alguém isento para dizer isso, não eu, porque eu sou dono do negócio. E isso é uma imoralidade, na minha opinião. Então, eu acho que você falar a realidade das coisas, isso você preserva a sua própria, vamos chamar assim, reputação, né? Você nunca... Eu sempre tive um ditado na vida que é o seguinte: eu prefiro ficar vermelho na frente do que roxo depois. Exato. Então, a notícia que precisa ser dada, eu prefiro que ela seja dada rapidamente e de imediato. Porque tudo aquilo que você retarda traz mais problemas. E você não precisa fazer nada para os problemas surgirem. Então, quanto mais rápido você eliminá-los, menores eles serão na sua vida. Essa sempre foi minha filosofia. Tudo passa por uma análise de risco. Nós temos um país que tudo muda o tempo todo. Estamos exatamente agora diante de um fato novo, por mais previsível que eu achasse que fosse, né? Essa questão da taxação agora dos produtos brasileiros e serviços não ficarão de fora, viagens não ficarão de fora, leasing de aviões não ficarão de fora, vendas por mais que a gente venda commodities, muito mais do que coisas manufaturadas, nós estaremos aí num novo momento, né? Estamos debatendo aí as consequências, né? Mas fazer projeções no Brasil sempre foi um pouquinho de exercício de adivinhação, né? Com exceção da Serra Gaúcha, e vou te explicar por quê. A Serra Gaúcha é uma profecia autorrealizável. Há 20 anos, a economia da Serra Gaúcha cresce de forma consistente mais de 10% ao ano. As pessoas que aparecem lá percebem a prosperidade, o espírito de prosperidade que transpira. E as pessoas pensam o seguinte: puxa, aqui tem prosperidade, então aqui eu vou investir. Então você acaba investindo e acaba crescendo. Por isso que é uma profecia autorrealizável. Muito bom, Zé Ernesto. Nós estamos no limite do nosso tempo. Infelizmente, o papo aqui podia ir até o próximo podcast. Semana que vem estaremos aqui, meu amigo e parceiro Marcos Valério estará de volta. Estará conosco, Paula Fauri, CEO da H Plus, lá de Brasília. Vai contar a história. Ela tem 2 hotéis que acabaram de completar 11 anos, que é o Atos Bulcão e o Cullinan, ali no setor hoteleiro norte.
E ela vai contar um pouco da história da H+, o desenvolvimento, e projetos, e perspectivas. Mas a gente poderia ficar aqui falando até lá, né? Assim, não falta assunto. Como você só vai embora às 15 horas, a gente ainda vai ter uma resenha aqui pós-evento que a gente vai falar bastante. Mas Sem falar no almoço depois da resenha. Exatamente, sem falar no almoço. Mas, assim, eu queria de público aqui agradecer. Tenho certeza que esse podcast vai ter uma audiência fantástica, né? Nós vamos levar essa história aí para muita gente da hotelaria e até investidores também. E eu deixo aí as palavras finais com você para as despedidas e já mando um abraço para a nossa audiência. Agradeço, como sempre, estarem conosco. Zé Ernesto, deixo com você o recado que você queira enviar aí para o nosso público. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui presente. Agora eu vou olhar para a câmera pela primeira vez, acho, para agradecer a todo mundo que Você olhou quando você chamou as pessoas para trabalhar na Kempinski. Exatamente. Então, e serão muitos, viu? Pelo que você anunciou, e essa possibilidade de você conhecer o mundo pelas mãos de uma rede de tanta respeitabilidade como a Kempinski, não faltarão candidatos. Eu não tenho dúvida. Mas então eu queria agradecer a oportunidade e queria agradecer ao público que teve a paciência de nos assistir aqui. Todos vocês fazem parte da indústria da hospitalidade. E hospitalidade é muito mais do que bem servir. Hospitalidade está na nossa alma. Então, você que tem isso na sua alma, pode procurar pelo Kempinski Laje de Pedra, porque lá você vai ter um lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Ernesto, aos amigos da hotelaria, aos Estúdios Prime, da Rede Prime. Agradeço aí o Mauro Butti, o João, nosso operador, por estar conosco aí nessas 48 edições. Estamos rumando para a 50ª edição especial do podcast. Aguardem. Nós vamos, semana que vem, anunciar o nosso convidado especial para essa edição número 50. E até a próxima semana. Um grande abraço aos amigos.